Olá! No Música no Ar de hoje, nós vamos conversar sobre o chorinho, esse gênero de música tão brasileiro e que está pelo país inteiro. Mas o que nós vamos falar hoje é sobre o chorinho em Curitiba. E para conversar sobre esse assunto, eu convidei o músico, compositor e pesquisador Tiago Portela Otto. Ele está aqui comigo e a primeira pergunta, Tiago, que eu lhe faço é: como surgiu essa tua vontade, esse teu interesse pela pesquisa e pela pesquisa pelo chorinho? Bem, obrigado pelo convite, Bernadette, para falar sobre esse projeto, que é o Songbook do Choro Curitibano. E, na verdade, a pesquisa da música popular surgiu na minha vida em 1998, quando eu comecei a pesquisar o Conjunto Regional dos Irmãos Otto, que era um grupo formado pelo meu avô e Aqui em Curitiba? Aqui em Curitiba, pelo meu avô e os dois irmãos dele. Eles atuaram na Rádio PRB2 de 1934 a 1939. Olha! Então, eu sabendo dessa história, dessa trajetória... Famosa Rádio PRB2, famosa né? PRB2. Então, sabendo dessa trajetória do meu avô com música popular e com música instrumental e também acompanhando cantores, surgiu esse meu fascínio em desvendar essa música produzida em Curitiba no início do século XX e posteriormente eu comecei um estudo também da música popular de compositores nascidos no século XIX. Sempre dentro da música popular. Sempre dentro da música popular. Quer dizer, no início, então, nem foi chorinho. Como eles tinham esse conjunto instrumental que acompanhavam cantores, era uma música bastante popularesca, né? Mas o instrumental levava sempre ao choro, né? Então eles tocavam compositores como Joaquim Calado, Ernesto Nazaré, Zequinha de Abreu, composições também do meu tio, Stanislau Otto, que era o diretor musical desse conjunto. Então a gente pode dizer que o gênero que eles mais tocavam era o choro brasileiro. E daí, essa exposição que vocês fizeram, o que foi isso aqui? Esse projeto aqui ocorreu em 2010, dos Regionais das Jazz Bands. É uma exposição onde a gente identificou acervos de músicos curitibanos, não só acervo de partituras, mas como também instrumentos musicais, fotografias, cartões postais. E a gente idealizou essa exposição nesse ano de 2010, através de uma parceria com o professor Euclides Marque, do Museu Paranaense, e fizemos no hall do museu uma grande exposição. Olha, aí então, quer dizer, tornando público todo esse acervo que vocês conseguiram amealhar aí durante as pesquisas. Trazendo à tona toda essa música curitibana, porque existia um grande papo que Curitiba não teria uma tradição em música, ou não teriam compositores de música popular. E, na verdade, a gente está provando justamente o contrário, que existe, sim, uma grande história da música em Curitiba, desde o século XVII, século XVIII, século XIX, muitos compositores, muitos grupos, muitos professores, muitos instrumentistas, arranjadores, compositores, e não param de surgir. As famílias nos procuram. A gente tem um blog na internet chamado Fragmentos Musicais Curitiba. As famílias têm entrado no blog, direcionado acervos para a gente. Olha que bacana. Então a gente conseguiu montar uma rede de pesquisa super interessante. Porque tem muita gente que tem material em casa e nem sabe o que fazer com isso, né? E não sabe o que fazer, e muitas vezes esses acervos são até colocados no lixo. A gente já chegou a identificar alguns acervos, a salvar da boca do forno algumas partituras. E realmente está sendo incrível essa pesquisa da música curitibana. E o que tinha, então, nessa época, 1930, 1940, que vocês pesquisaram? Assim, do choro, né, desse regional. Isso. Falando especialmente agora do livro Songbook do Choro Curitibano... Então, pera, vamos primeiro esclarecer o que é essa história desse livro. Né? Certo, porque como o número de composições, especialmente em 2005... De 2002 a 2005, quando eu estudei na Faculdade de Artes do Paraná, eu comecei a resgatar composições de músicos contemporâneos, que ainda estavam vivos. De hoje? Isso. Tá. Daí, quando eu fiz a contagem de partituras, no ano 2005, o número era de cerca de 200 a 300 composições. Isso já me chamou muito a atenção. Então, através dessa parceria, em 2007, com a Marília Giller, a gente começou a rastrear arquivos históricos. E os compositores foram aparecendo um a um. Então é o caso do Augusto Stresser, por exemplo, Benedito Nicolau dos Santos, Hermínia Lopes Munhoz, José da Cruz, Antônio Melilo, Branco Tavares, todos compositores nascidos no final do século XIX e comecinho do século XX. Então veio a ideia de compilar esse livro,
As composições hoje, no nosso catálogo, passam de 2.000 composições, Puxa. só de compositores nascidos ou radicados em Curitiba. E de chorinho. De choro dessa música popular. Lógico que o choro ele engloba outros ritmos, como mazurca, polca, shot, sabaneira, valsas. O choro, na verdade, é um grande caldeirão, né? Isto. Que abarca gêneros populares. Então surgiu a ideia de fazer essa publicação, o volume 1, no qual a gente selecionou 15 compositores e 50 obras de maior relevância desses compositores. Só o book do choro curitibano. Isso, exato. Quer dizer, aqui estão partituras, digamos, originais. Isso, a gente fez um processo de revisão, né, dos manuscritos originais que a gente encontrou nos acervos diversos e fizemos uma republicação. Certo. Então o livro contém 50 partituras desses 15 compositores e 4 textos de contextualização histórica. Então, Para a pessoa saber também, né, da onde veio, isso, quem exato, são os compositores. E também as biografias desses 15 compositores. Logicamente são biografias pequenas. Valtel Branco, claro, Valtel está Branco, presente. com certeza. Quer dizer, aqui você tem, digamos, uma coleção realmente de choros compostos por compositores curitibanos. Exatamente. Então, E são partituras, quer dizer, quem quiser tocar isso daqui, com certeza. tá com tudo na mão. Tá com tudo na mão. Logicamente, é só distribuir pelos os instrumentos. Isso, são versões que a gente chama de melodia cifrada, né? A gente tem uma melodia principal e a gente tem a cifra em cima para os instrumentos de acompanhamento. Então ele é aplicado... Você tem a melodia e as cifras que são qualquer marcadas. instrumento, uma flauta transversal, um bandolim, um cavaquinho, um violoncelo, pode executar essas obras assim sem problema nenhum. Muito importante esse material. Ele ficou só no volume 1 ou ele já tem o 2? A gente já está idealizando o volume 2 e até um possível volume 3, porque os compositores das primeiras gerações, eles ainda continuam surgindo. Então, por exemplo, Bento Mussurunga, que é o compositor do nosso hino do Paraná, compôs diversas músicas populares voltadas para o choro, né? Valsas, polcas, o próprio Brasílio Tiberê da Cunha, o músico Eugênio do Rosário, que também estava no processo de anonimato e agora a gente conseguiu identificar o acervo dele, com muitas obras. Então, a ideia... E esses compositores, eles tinham grupos onde eles tocavam essas músicas ou eles eram só compositores e outros grupos tocavam as músicas deles? Não, eles tinham grupos, sim. O caso, por exemplo, do José da Cruz, que é um dos compositores que está no livro, dentro do acervo dele a gente identificou 16 grupos formados por ele, que ele idealizou e compôs o arranjo para esses 16 grupos. Que ele fazia parte. Fazia Quer dizer, parte. eles eram instrumentistas também. Exatamente. O José da Cruz era flautista e saxofonista, mas também era um grande organizador, né, de conjuntos instrumentais conforme gêneros da época. Então, na década de 10 e 20, ele foi um grande compositor de valsas e choros, né, que essa época do o tempo áureo dos conjuntos regionais. O que é um conjunto regional? Que era comum, né, nessa época se chamar de regional. O que caracteriza bem o regional é a formação instrumental, né? Ele geralmente é composto por flauta, cavaquinho e violão. Esse é o conjunto tradicional de choro que foi criado, até o Joaquim Calado é considerado o pai dos chorões, porque foi o primeiro que teve essa visão de unir instrumentistas de rua, que tinha uma formação mais auditiva, com o instrumentista, digamos, de uma escola mais formal, né, que tinha leitura de partitura. Então, a formação tradicional do conjunto regional é a flauta, o cavaquinho e o violão. Posteriormente, com a influência árabe, né, chegou o pandeiro e formou esse famoso conjunto regional, que é flauta, violão, cavaquinho e pandeiro. Cavaquinho e pandeiro. Que tem-se até hoje, né? Até hoje é muito comum, né? É muito comum. Agora, esses compositores, eles tinham, já, como você falou, eles tinham uma formação, digamos, numa escola, eles sabiam ler e escrever música, ou eles faziam a coisa muito mais de ouvido, ali pela vivência, pela prática? A maioria deles tem uma formação bem instruída, né? Então, a gente, pelo fato de todos os compositores produzirem manuscritos em partitura, deduz-se que eles têm uma formação também em solfejo, em harmonia e em escrita musical, né, que ficou evidente. Mas a gente percebe também... Quer dizer, eram eles mesmos que escreviam essas partituras? Eles que escreviam. Então, eles vêm de uma instrução formal de música, né? Mas no caso do José da Cruz, que compôs, por exemplo, uma música chamada O Sabiá, que até o pesquisador Plínio Silva contribuiu na nossa pesquisa, porque a gente gravou um sabiá cantando e o Plínio transcreveu uma partitura
desse canto. E a gente analisando a composição do José da Cruz com esse canto do Sabiá, a gente percebe muita similaridade entre as duas. Então ele também tinha essa influência da música, digamos, da natureza, né? Uma influência musical que vinha... Ele ouviu o passarinho cantar. Exato. E transcreveu o canto do passarinho. Exato, e fez uma adaptação, uma composição baseada nisso. Então ele foge um pouco desse tradicionalismo, do compêndio musical, e vai buscar uma influência musical na natureza, né? Isso é bem interessante também. Que bacana. E esses grupos, eles tocavam aonde? Porque Curitiba era muito menor naquela época, né? 1930, 1940 era muito menor. E eles tinham locais para tocar? Quer dizer, qual era o público deles? Então, sobretudo bailes e programação radiofônica. Então a PRB2, a partir da década de 30, já estava com atividade bem desenvolvida, a Rádio Guairacá, as rádios, né, de uma maneira geral. Só que, sobretudo, final Mas eles tocavam ao vivo na rádio? Ao vivo. Inclusive, não era registrado em fita, né? Era só transmitir as gravações. Então, eles iam para a rádio, tinha um programa naquela rádio, eles iam ali e tocavam ao vivo. Exato, até tinham pequenos auditórios nessas rádios, mas final do século XIX e todo o começo do século XX eram principalmente saraus, né, nas residências, chama de house music, né, e os bailes, né, que eram bastante comuns também nas associações, nos clubes. Os clubes Thalia, Curitibano. Todos esses que já havia. Exato. Então as agremiações, né? Então faziam festivais permanentes de música e esses conjuntos estavam sempre se apresentando. Quer dizer, eles que animavam os bailes. Exatamente. Os bailes nesse período eram animados por música ao vivo sempre, por esses conjuntos regionais, pelas jazz bands, por formações até maiores, formações sinfônicas, né? Então, qual é a diferença, já que você falou, do regional e da jazz band? A jazz band já tem uma influência muito grande dos instrumentos de metal. Então, se a gente pegar uma jazz band tradicional, ela vai ter trompete, saxofone alto, saxofone tenor. Já tem os instrumentos de sopro, né? Exato, o sousafone, que é a famosa tuba, os banjos também são uma característica bem forte da jazz band. A presença da bateria, a bateria talvez seja o símbolo maior da jazz band, tanto que no regional não tinha, né? No regional não tinha, que era o pandeiro. Então já é uma formação muito mais sonora, né? A projeção musical da jazz band ela é muito maior. Talvez pelo fato dos bailes também terem ficado muito numerosos, bailes para 300, 400, 500 pessoas. E nessas décadas de 20 e 30 a gente não tinha amplificação eletrônica. Então os instrumentos por si só precisavam de projeção. Então por isso dessa utilização dos instrumentos de metal. Claro, né? O instrumento de metal ele aparece muito mais do que um cavaquinho. Com certeza. Então foi provavelmente uma adaptação para conseguir mais projeção de som, né? Que veio as jazz bands, culminariam na década de 50 com as big bands. Com as big bands. E daí sim que são conjuntos, né, de maior expressão sonora. Mas eu quero saber como é que é essa tua formação. Você tem uma formação musical? Eu me formei na Faculdade de Artes do Paraná, em 2005, em Educação Artística. Certo. Sempre me fascinou essa parte da cognição e da educação. Em 2007 eu iniciei especialização em música popular, também pela FAP. E agora eu estou cursando o mestrado em musicologia histórica pela Universidade Federal do Rio de Janeiro. Onde eu estou falando especialmente sobre o arquivo de partituras e o acervo como todo do músico José da Cruz. Que é um músico brasileiro, quer dizer, curitibano. Isso, ele é nascido na verdade em Campo Largo, mas fez toda a carreira dele aqui em Curitiba. E nós identificamos o acervo dele em 2008. Ele foi encontrado numa usina de reciclagem, 1000 manuscritos do músico José da Cruz. Que estavam na reciclagem, quer dizer, estavam lá para serem... Isso, estava... reciclados, transformados. Prontinho para ser transformado. E uma alma com muita sensibilidade identificou aquelas partituras e conseguiu resguardar. Então esse arquivo chegou nas minhas mãos em 2009 e desde então a gente vem realizando um trabalho com esse material. A gente ficou 20 meses procurando a família. E foi uma emoção muito grande. A família desse músico? Desse músico José da Cruz. Foi uma emoção muito grande quando nós encontramos finalmente a família, fizemos a devolução desse acervo da usina para eles e conseguimos identificar fragmentado partes desse acervo também entre alguns netos.
Então foi possível agora reunir todo o conjunto de partituras, Puxa. instrumentos musicais, fotografias. E o que tem então nesse acervo? São quantas partituras então? São cerca de 3.000 partituras. Puxa, tudo que ele compunha? Isso, são todos manuscritos de próprio punho desse músico. Que produção, hein? Que foi compositor, que foi arranjador. E a gente até está intitulando ele agora de Pixinguinha Curitibano, porque ele nasceu no mesmo ano do Pixinguinha, 1897. Também foi flautista e saxofonista, também compôs para conjuntos regionais, jazz bands, formações sinfônicas e formações militares. Quer dizer, tem uma carreira muito parecida, né? É muito similar à trajetória do músico Pixinguinha. Agora falta o José da Cruz também conseguir destaque, notoriedade, né? Notoriedade nacional. Porque ele merece, porque realmente foi um grande compositor. A gente já identificou mais de 60 obras e nesse conjunto de partituras os arranjos são completos. Então a gente tem os arranjos originais, estamos trabalhando na remontagem desses arranjos. Quer dizer, vocês estão trabalhando para tocar essas músicas, é isso? Isso. Com outros grupos. Inclusive a gente montou a Regional Jazz Band, que é um conjunto que recebeu um convite para em 2012, o ano passado, realizar a abertura do 8º Festival de Choro de Paris. Olha! Então nós fomos até a França, onde tocamos exclusivamente músicas do José da Cruz, esse nosso compositor aí paranaense. Que bacana! E que instrumentos ele tocava? Porque você diz que, além das partituras, vocês ainda têm os instrumentos dele. Isso, ele tocava flauta, saxofone alto e saxofone tenor. Tocava flautim também. E o filho dele, Francisco Cruz, tocava violino. Então, os instrumentos que a família ainda resguarda são a flauta transversal e o violino que pertenceu ao filho dele. Mas essa apresentação que vocês fizeram em Paris, dessa música, tinha uma formação musical maior, né? Isso, esse grupo a gente tem uma característica bem jazz band, é formado por piano, contrabaixo acústico, violão, cavaquinho, bateria, trombone, tem os sopros, né? Trombone, flauta e saxofone. Então, inclusive o repertório e o grupo foram muito bem recebidos na França, a gente tem recebido um feedback muito interessante, tanto para a Regional Jazz Band quanto para o Songbook do Choro Curitibano. Então está muito interessante assim, esse Quer dizer, contexto. você já está fazendo uma divulgação grande nessa música, tão aqui, digamos, regional, né? Agora ganhando o mundo. Isso, os pesquisadores internacionais têm feito contato. Então está sendo bem interessante essa divulgação da música curitibana também para o mundo. Puxa, que legal, parabéns. Agora, você tem fotos dos regionais antigos para mostrar um pouco essa formação, como é que ela era feita? Tenho sim. Aqui no Songbook do Choro, nós publicamos algumas imagens. Essa primeira aqui é daquele grupo que eu comentei, o Conjunto Regional dos Irmãos Otto. Ah, tá. Qual que é o seu avô aí? O meu avô que está empunhando o bandolim. É o segundo? Isso, e são meus tios, estão aqui. Um ao cavaquinho, o outro ao violão e o cantor Ney Lopes. Essa foto é de 1937. 37. Isso, então esse conjunto ele acompanhou Carlos Galhardo, Nelson Gonçalves, Orlando Silva, Olha, que eram grandes nomes da música brasileira que vinham principalmente para apresentações no Cassino do AU, que era um cassino que existia aqui em Curitiba, que era muito badalado, né? Quer dizer, eles acompanhavam esses cantores quando eles vinham para cá, eles não traziam a própria banda, quer dizer, o próprio grupo. Era o nosso regional a Rádio que PRB2 aproveitava a vinda dessas estrelas para a apresentação do Cassino e já conseguia esquematizar apresentações também para a rádio, porque existia um público muito grande já em Curitiba nesse período e que idolatrava esses grandes nomes. Claro. Né? O que mais que você trouxe? Então aqui nós temos agora uma foto muito interessante. Essa foto de cima que é a Tupinambá Jazz Band, que é um grupo de Ponta Grossa. Essa foto é de 1931 e o interessante é que o organizador do grupo era um índio Tupinambá. Ah, era o então, próprio. A gente pode até observar no bumbo da bateria também ali o desenho do índio. Então, uma questão muito interessante, esse hibridismo cultural, né, que aconteciam principalmente nas formações jazz bands. Né? Então, a gente encontra polaco, com alemão, com italiano, com índio, com negros. Então, realmente, esses conjuntos... Tudo misturado. A ideia, acho que a música, ela traz isso, né? Ela traz essa ideia de confraternização, né? Exatamente, exatamente. Os interesses ficam musicais que imperam, né? Então, nós temos aqui uma terceira imagem, que é
de um grupo jazz band do José da Cruz, que a gente já comentou. Essa foto de baixo aqui é Ideal Jazz Sinfônico. É bastante interessante, se você me permite, falar um pouco sobre essa fotografia, porque a família do músico José da Cruz possuía em casa um exemplar, só que com a parte de baixo da foto toda deteriorada. Então a gente só tinha informações das faces dos músicos. Sim. Quando a gente publicou essa fotografia no nosso blog, uma senhora identificou o avô dela nessa foto e ela possuía a mesma foto em casa. Olha! Só que deteriorada toda na parte de cima. E daí vocês conseguiram Isso, juntar? nós conseguimos fazer a junção, daí através de um laboratório fotográfico foi feita a reconstituição, onde a gente Quer dizer, consegue... um tinha a parte de cima, o outro tinha a parte de baixo, no Exatamente. final... Esse é um grupo idealizado pelo José da Cruz, ele está aqui do lado esquerdo, empunhando o saxofone alto, então é um dos grupos que ele idealizou, a Ideal Jazz Sinfônico. Essa foto é de 1928. 28. Isso. Aqui uma foto também muito interessante, essa imagem de cima, porque é uma foto muito antiga, de 1905. Então só aí já se vão uns 108 anos, né? Então para a gente ver como existiam esses grupos regionais em Curitiba nesse período. É o regional da família Todeschini. Olha! Então aqui nessa formação nós temos duas flautas transversais, Ana de ébano, né? Que naquela época as flautas eram feitas de madeira, ainda não eram confeccionadas em metal, ou não eram tão popularizados ainda. Um bandolim e 3 violões. Uma formação também bem característica de conjuntos regionais, né? Nessa foto também a gente tem a família Tortato, que foram grandes músicos em Curitiba, naquele choro do Largo da Ordem, onde eles estão há 38 anos ininterruptamente fazendo choro aos domingos. O saudoso Tortato da flauta, o filho dele, Irã Tortato. Então aqui a gente já tem começaram aí, né? Já começaram nesse XX. tempo. E aqui eu selecionei uma última imagem para mostrar que existia um periódico muito interessante em Curitiba, na primeira década do século XX, que era o Olho da Rua, que era um periódico que era organizado por literários, músicos, artistas plásticos. Olha, mas era uma revista, vamos dizer, que tinha uma popularidade grande ou ele era mais acadêmico, direcionado? Não, ele tinha, a tiragem era grande para a população de Curitiba na época, né? E aqui a gente já consegue também ver evidências do choro em Curitiba nesse período. É uma imagem de 1907, onde a gente tem aqui uma charge chamada Pega dos Serenatistas. Então, existia o pessoal do choro, que já foi identificado em outros periódicos, que era um grupo de músicos que se organizavam em Curitiba para a execução desse gênero popular também. Olha, que bacana. Mas olha, eu quero te dar os parabéns, realmente é uma pesquisa muito importante, porque é um resgate de uma história, de uma parte da história musical da cidade de Curitiba e, claro, consequentemente, do Brasil, né? Porque com certeza. Eu acho que a gente precisa de mais pesquisas assim hoje em dia para formar, né, essa nossa história, essa nossa identidade, né? Com certeza. E agora foi produzido até no Rio de Janeiro um material falando sobre o choro do Brasil. Esse material, se não me engano, saiu em 2005. E o único estado que não foi privilegiado nesse material foi o Paraná. Justamente porque não existiam ainda pesquisas de resgate dessa música. Então agora a gente sabe que tem em abundância, material para utilizar, são muitos compositores. E a pessoa que quiser, vamos dizer, comprar esse material, né, o songbook do choro, e ter acesso a essas pesquisas, como faz? Certo, ela pode fazer contato pelo meu e-mail pessoal, que é o contato Thiago Portela, Thiago sem H e Portela com 2 L's. Nós vamos escrever aqui embaixo na telinha. Tá, legal, @gmail.com. E pode estar adquirindo diretamente comigo. Com você tem tanto o material, quer dizer, o songbook, quanto alguns materiais de pesquisa. Isso, pode solicitar, se quiser saber sobre o contexto geral da pesquisa. E tem também os fragmentos musicais, né, que vocês Isso, nós editamos divulgam. 2 boletins, que é o Fragmentos Musicais Curitiba, o boletim número 1. Junto com a Marília Giller. Isso. Nós editamos em 2010 o volume 1 e agora em 2013 editamos o volume 2, onde a gente coloca também diversos aspectos dessa pesquisa que eu venho desenvolvendo em parceria com a Marília. Porque se alguém que estiver nos ouvindo aqui tiver de repente um material em casa, né, dos seus familiares, já sabe, né, para onde mandar. Eu gostaria até de fazer um apelo para as famílias, porque se quiserem direcionar acervos de música, a gente tem diversas instituições em Curitiba que recebem esses materiais,
como a Faculdade de Artes do Paraná, Isto. que tem um espaço próprio para obras raras, a própria Embape, Escola de Música e Belas Artes, o Museu da Imagem do Som de Curitiba, o Arquivo Público de Curitiba, a Casa da Memória, que é cuidada pela Fundação Quer dizer, Cultural. são locais importantes que guardam justamente a memória, né, de todas as áreas da cidade, né? Não só de música, no caso da Casa da Memória. Né? Exatamente. Então, se você tem algum material em casa, mande para esses lugares, leve até lá, eles vão receber e isso vai servir para os pesquisadores, como o Tiago, desenvolverem o seu trabalho e reconstituírem a história que nós temos, que nós formamos aqui ao longo desses mais de 300 anos que Curitiba existe, né? Com certeza, esse material é muito valioso e muitas vezes a pessoa acaba falecendo e depois as famílias, como Isso vem se aquilo, perde, é um monte de né? papel, né? E de vez em quando não percebe conhece. que esse material pode ser tão valioso Que é para uma pesquisa em preciosidade. música. É realmente uma joia. Então a gente faz esse alerta para as famílias. Muito bem. Olha, parabéns novamente pela sua pesquisa. Espero que você continue e que faça realmente aí o levantamento de todo esse histórico do choro aqui em Curitiba.